Aliados de Lula no Senado Federal assinaram um requerimento para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito que investigaria supostos casos de assédio eleitoral ocorridos em todo o Brasil. Vamos conversar com a repórter Luciana Verdolim ao vivo sobre isso. Boa tarde, Lu. O pedido para a criação da CPI já conta com as assinaturas suficientes? E também outra coisa, a CPI das pesquisas eleitorais também pode ser criada este ano? Boa tarde, Catiúcia. Boa tarde a todos. Olha, tá uma guerra aqui de assinaturas, uma guerra de CPIs no Senado Federal. A avaliação dos dois lados é que, apesar de estar faltando aí pouco mais de 2 meses para o final do ano, para o fim da legislatura, uma vez que os deputados e senadores só tomam posse em fevereiro, mas janeiro acaba sendo um recesso branco, ainda dá tempo de iniciar as investigações. O líder da minoria no Senado Federal, Jean Paul Prats, disse já ter as assinaturas necessárias para a instalação da CPI do assédio eleitoral e faz questão de lembrar que já conversou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que teria se comprometido a, sem ser a próxima semana, porque a próxima semana depois das eleições tem feriado na semana do dia 8. Teria aí o compromisso de Rodrigo Pacheco de fazer a leitura dos requerimentos. Como a oposição está querendo a do assédio eleitoral, os governistas sinalizam também com a possibilidade, com a intenção de também discutir os institutos de pesquisa. Por isso, a expectativa dessas duas novas CPIs no Senado Federal. Jean Paul Prats admite que o tempo é curto, admite que ainda há várias dificuldades, não basta apenas ler o requerimento, é preciso que os partidos indiquem seus representantes, mas de acordo com ele, mesmo com tantas dificuldades, ainda haveria tempo hábil sim para fazer pelo menos o início das investigações. A gente tem a declaração do senador. São 60 dias, claro, tem Natal, tem Copa do Mundo, etc. Mas algumas CPIs dessa podem já levantar, né, assuntos e depois serem objeto de revisão por outra CPI proposta numa nova legislatura. Evidentemente que essas agora que estão lidas teriam que funcionar até, no máximo, a virada da legislatura. Mas é possível, primeiro, esse efeito profilático, esse efeito preventivo, o aviso de que o Senado está de olho nessas práticas, inclusive nos seus comandos, nas suas metodologias mais centrais, e também a possibilidade de investigar rapidamente. Porque no caso do assédio eleitoral, a Justiça Eleitoral está funcionando muito rápido. Então a ideia é a seguinte, depois da eleição, se instala, essa coisa pode acontecer em 20 dias. Não há nada que impeça isso. Uma CPI não precisa levar 3 meses, 4 meses. Ela tem um prazo rápido, principalmente se ela já recebe as informações da base. Vale ressaltar que o assédio eleitoral é caracterizado pela compra de votos, pela tentativa de compra de votos que, segundo o senador, estaria ocorrendo aí em vários municípios brasileiros. O prefeito oferecendo vantagens em troca de votos nas eleições, seja as eleições nos estados, seja eleição para a presidência da República. Tudo isso, de acordo com o senador, precisa ser investigado. Os governistas dizem também que é preciso apurar a questão dos institutos de pesquisa que erraram muito no primeiro turno das eleições. Muito obrigada, Luciana Verdolim. Agora são 4h56 pelo horário de Brasília. E segundo o Ministério Público do Trabalho, nesse caso específico de assédio eleitoral, houve um crescimento de mais de 450% no número de casos em relação às eleições de 2018. Vamos acionar mais uma vez o nosso comentarista José Maria Trindade para falar sobre isso. Zé, tendo em vista essa polarização das eleições deste ano, o aumento de denúncias deve ser levado em conta? E agora pode ter também uma CPI para investigar as denúncias de irregularidades nas inserções de propaganda eleitoral gratuita, como você antecipou. Há mesmo interesse dos parlamentares em instalar CPIs, no mínimo polêmicas, neste fim de legislatura? Diante de cada polêmica por aqui, Catiúcia, há o kit constrangimento que é sacado e aí inclui CPI, pronunciamentos em plenário e, obviamente, convocação para as comissões permanentes, né? Só para se ter uma ideia, uma CPI, ela só pode funcionar na legislatura. E a legislatura vai até o final de janeiro, né? No dia 1º de fevereiro, os novos deputados e senadores tomam posse, será uma nova legislatura, aí teria que se iniciar
uma nova CPI com a apresentação de um novo requerimento, talvez de um novo presidente da Câmara e novos integrantes, assim por diante. Ou seja, não dá tempo para funcionar uma CPI. E mais, o presidente do Senado e o presidente daqui da Câmara decidiram que só vão instalar ou avaliar a instalação de uma CPI depois do dia 30. Ou seja, sobra muito pouco tempo, mas é tempo ainda do constrangimento até domingo. Isso tudo faz parte de um processo eleitoral. A investigação sobre o assédio no trabalho, isso tem que ser levado sim em conta. O Ministério Público, o próprio funcionário, para a Justiça do Trabalho. E já existem ações nesse sentido, na Justiça do Trabalho. O patrão pode dizer quem ele prefere, quem ele quer que vota. Ele não pode pedir o funcionário para fotografar ou comprovar votos, porque aí se trata de crime, além, evidentemente, do assédio trabalhista. Este é um assunto dos tribunais e não aqui da CPI, porque não envolve cargos públicos, não envolve investigação sobre entidades públicas, e é isso que fica muito claro. Agora, esse ímpeto de criar CPIs, isso geralmente vem no início de cada legislatura, porque existem 5 possibilidades de funcionamento de CPI. Se são apresentados requerimentos e os 5 pontos estão recheados, né, estão preenchidos, e isso significa que não se pode criar outra CPI, ou seja, isso também é uma estratégia de posicionamento aqui no Congresso Nacional.